Olá pessoal, e aqui vamos ao vídeo com a resolução do vestibular segunda fase 2016 da Unesp. Você que está aí nessa reta final de preparação para o vestibular da Unesp, revisando conteúdos, então vamos dar uma olhada nas 4 questões da prova de 2016. Prova essa que foi aplicada dia 13 de dezembro de 2015 e tem na sua primeira questão o seguinte tema: é necessário a um príncipe para se manter que aprenda a poder ser mau e que se valha ou deixe de valer-se disso segundo a necessidade, deixando de parte, pois, as coisas ignoradas relativamente aos príncipes e falando a respeito das que são reais. Digo que todos os homens, máxime os príncipes, por estarem mais no alto, se fazem notar através das qualidades que lhes acarretam reprovação ou louvor. Isto é, alguns são tidos como liberais, outros como miseráveis. Alguns são tidos como pródigos, outros como rapazes. Alguns são cruéis e outros piedosos, perjuros ou leais, efeminados e pusilânimes, ou truculentos e animosos, humanitários ou soberbos, lascivos ou castos, estúpidos ou astutos, enérgicos ou indecisos, graves ou levianos, religiosos ou incrédulos, e assim por diante. E eu sei que cada qual reconhecerá que seria muito de louvar que um príncipe possuísse, entre todas as qualidades referidas, as que são tidas como boas. Mas a condição humana é tal que não se contente a posse completa de todas elas, nem ao menos a sua prática consistente. É necessário que o príncipe seja tão prudente que saiba evitar os defeitos que lhe arrebatariam o governo e praticar as qualidades próprias para lhe assegurar a posse deste. Se lhe é possível, mas, não podendo, com menor preocupação, pode-se deixar que as coisas sigam seu curso natural. Isso aqui é um fragmento do Maquiavel, o Príncipe, que ele expõe as questões ali relacionadas ao que o príncipe é e o que ele deve aparentar. Identifique, exemplificando com passagens do texto, a concepção de Maquiavel acerca da maneira como o governante deve se comportar. Indique 2 elementos presentes ou não no texto que permitam associar o pensamento de Maquiavel à visão de mundo dos humanistas. Bom, então vamos lá. Primeira parte, que é importantíssima do texto. Ele fala o seguinte, olha aqui, ó. Eu sei que cada qual reconhecerá que seria muito bom de louvar que um príncipe possuísse, entre todas as qualidades referidas, as que são tidas como boas. Então, é esta parte aqui, do texto que é importante. Porque o que o Maquiavel vai dizer é o seguinte, olha, seria bom que o príncipe só tivesse as boas qualidades. Aquelas vistas pelas pessoas como boas. Por quê? Porque isso reforçaria, obviamente, o seu poder, as pessoas teriam mais adesão, a um príncipe que elas consideram justo, sábio, religioso, esse tipo de coisa. Então, era isso, ele deve se comportar da melhor forma possível. Mas ele reconhece, e aí vem a segunda parte, Por que ele está associado ao humanismo? Porque ele reconhece que a condição humana impede que as pessoas sejam perfeitas. Isso também está ali no final. Mas a condição humana é tal que não consente a posse completa de todas elas. Ou seja, ele reconhece que a condição humana implica em qualidades, mas também em defeitos. E isso diverge muito da ideia anterior, por exemplo, de você associar os reis à ideia do direito divino, ou à ideia de que o rei é nomeado, é um representante também de Deus na terra. Por quê? Porque nesse aspecto teocrático do governo, o rei deveria ser uma expressão de perfeição. Assim como se imagina uma perfeição da divindade, os representantes de Deus na terra, o Papa e os reis, também deveriam trazer essa perfeição. E o Maquiavel, por ser um homem já do humanismo, do influências renascentistas, você percebe que ele vê, bom, o ser humano não é capaz de ser perfeito, então a gente tem que ter as melhores características possíveis, mas isso é impossível, então na medida da necessidade a gente tem que dosar
as boas e as más características e, de preferência, exaltar as boas, né? Aparentar as boas com mais intensidade, né? Então seria isso. Tem aquela frase famosa, né? Não basta a mulher de César ser honesta, ela deve parecer honesta, né? Então é essa característica também, né? O príncipe ele deve parecer perfeito, mas ele não é. Então isso aqui estava no Maquiavel, né? A primeira questão falava aqui desse momento do absolutismo, né? Segunda questão falava sobre a corte joanina no Brasil. Né? Esse vestibular de 2016 tem questões bem curtas, né? A 3 também vai ser bem curtinha. A vinda da corte, com o enraizamento do Estado português no centro-sul, daria início à transformação da colônia em metrópole interiorizada. Cite e analise 2 medidas determinadas pelo príncipe regente Dom João nos anos em que ficou no Brasil, que tenham contribuído para essa interiorização da metrópole e seu gradual enraizamento na colônia. Bom, vamos lá. Período joanino, o Dom João VI chega ao Brasil em 1808, toma diversas medidas a partir da instalação da corte portuguesa no Brasil. Óbvio, são medidas necessárias até para que se consiga governar, né? Então, por exemplo, ele vai transferir para o Brasil todos os órgãos de governo, ministérios, o Tesouro Real, as repartições públicas, né? Ele vai trazer os funcionários da corte portuguesa para o Brasil. Tá? Ele vai estimular, por exemplo, o desenvolvimento no Brasil de instituições de ensino que não existiam antes. Então, ele cria a Escola de Cirurgia na Bahia, ele funda o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, ele instala a Academia Militar no Brasil, né, ali que se transferiu para vários endereços. Hoje é a Academia Militar de Agulhas Negras em Resende, né, estado do Rio de Janeiro. Vai instalar a Biblioteca da Família Real no Rio de Janeiro, hoje é a Biblioteca Nacional. Vai fundar a Imprensa Régia, então você passa a ter impressos no Brasil, né, jornais, documentos oficiais produzidos no Brasil. Então você vai ter esse enraizamento das estruturas de Estado português no Brasil. Né? E essa interiorização da metrópole aqui não é necessariamente de interior, uma parte geográfica, até porque o Brasil nesse período é muito concentrado no Rio de Janeiro, né? Mas de interiorizar no sentido de você vestir, daquilo fazer parte da sua essência, né? Então você vai ter essa ideia de o Brasil em tese ainda ser uma colônia, mas as características da metrópole, quer dizer, do centro de poder, se interiorizam, se enraizam, tanto que eles fazem essa analogia aqui no enunciado da questão. Então seria isso. Óbvio que também são incentivadas novas relações econômicas, né? A abertura dos portos, né? Depois, por exemplo, a instalação de certas manufaturas no Brasil. Por exemplo, você vai ter uma fábrica de pólvora no Rio de Janeiro. Óbvio que é muito pensado também na defesa, né, do território. O Brasil não se industrializa na época de Dom João, né? Até porque Portugal não era industrializado, então não faria sentido ele ter uma mentalidade tão progressista no sentido industrial. Mas ele instala no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, estruturas que até então não existiam em nenhuma colônia portuguesa. Só existiram no Rio de Janeiro por conta da chegada da corte. E aí vem a outra grande questão. Pensando no deslocamento da corte para o Brasil, pensando naquela teoria de ele foge, aquela bobajada, por exemplo, muito difundida por Laurentino Gomes, né? O rei é um bobão, o rei é um tonto, veio para o Brasil, as piadas em torno de Dom João VI, né? Se você fizer um paralelo, por exemplo, que é muito mais plausível, que é o feito pela Lilia Schwartz no Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, se você pensar no deslocamento de toda essa estrutura do Estado e no estabelecimento desses órgãos no Rio de Janeiro, e aí você pensar que mesmo com o término das guerras napoleônicas, o Dom João VI permanece no Brasil até a Revolução do Porto, a ideia da corte instalada no Rio de Janeiro não era uma instalação provisória,
mas sim uma transferência definitiva, né? Criar no Brasil uma nova sede, de fato, para esse grande império colonial português. Então, você também tem essas duas visões ainda se, né, opondo no debate público brasileiro, porque é muito mais cômodo tratar Dom João VI e a vinda da família real portuguesa como piada, né, como anedota, mas é um fenômeno político muito mais complexo e que não existe paralelo, porque nenhum outro rei atravessou o Atlântico em direção a uma colônia. Nenhuma outra monarquia fez essa transição que a monarquia portuguesa, tudo bem, precisou fazer, por um contexto. Mas isso não quer dizer que isso tenha sido feito de forma impensada, de forma completamente aleatória, como alguns autores insistem, né? Então, existe essa outra questão aqui, que essa questão 2 aqui do vestibular da Unesp aborda de forma muito superficial, mas que é relevante, né? Você enraizar no Brasil realmente elementos que eram típicos de uma monarquia europeia. Bom, a terceira questão já falava de ditadura militar, vamos lá de novo, né? O vestibular da Unesp adora questões contemporâneas, então século XIX para cá. A anterior já fala da família real portuguesa no Brasil, né, século XIX. Agora aqui, século XX, clássico, falar da ditadura militar, falar de elementos culturais relacionados à ditadura militar, então, é muito a cara do vestibular da Unesp, dos vestibulares de modo geral, mas a Unesp, né, tem esse grande peso nas questões de história contemporânea. Desde 1964, o novo regime exerceu forte pressão sobre a cultura, identificada com propostas de transformação social, objetivando impedir a continuidade de uma experiência que ganhava corpo. Apesar do quadro adverso, a cultura de oposição não perdeu vigor, buscando novas estratégias e assumindo variados estilos, conforme o momento da ditadura e a feição própria dos debates entre os próprios cineastas, que, solidários no impulso de resistência, tinham posições distintas no modo de conceber suas obras, encaminhar suas escolhas temáticas e opções estéticas. Tá. Ismael Xavier, o momento do golpe, as primeiras reações e o percurso do cinema de oposição no período da ditadura. Então, aqui o texto já fala, né, o próprio título já explica qual é o embate, né? O cinema brasileiro durante a ditadura militar. Então vamos lá. Dê um exemplo e uma característica da produção cinematográfica brasileira mencionada no texto, considerando outras manifestações culturais de oposição que tiveram grande impacto no mesmo período, e indique uma ocorrida no campo da música e uma ocorrida no campo do teatro. Bom, então vamos lá. Primeiro, característica da produção cinematográfica mencionada no texto. No texto ele menciona especificamente uma cultura identificada com proposta de transformação social. Então aqui, galera, era para falar especificamente de um movimento que vinha ocorrendo no cinema brasileiro desde os anos 50, que era o cinema novo, tá? Que você tem ali vários marcos iniciais, né? Você tem Rio 40 Graus, Pagador de Promessa, né? Depois os filmes do Glauber Rocha, especialmente Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Embora os filmes do Glauber Rocha sejam já lançados no período de 64 em diante, esses 3 filmes que eu mencionei. Mas eles vêm de uma estética que é a estética da fome, né? Tem também a adaptação cinematográfica do Vidas Secas. Então, quer dizer, você tinha uma série de filmes brasileiros que tratavam de temáticas associadas a mazelas sociais, né, a fome, a miséria, a questão dos nordestinos, do impacto da seca, das grandes migrações. Você pega Rio 40 Graus, é um filme que mostra a pobreza da cidade do Rio de Janeiro, mostra, né, dentro de uma estética realista o que seria a vida da favela e o contraste da favela com a cidade que até então era a capital da República e que era a grande cidade exaltada no exterior, por exemplo, por aqueles filmes hollywoodianos que bebem dessa ideia do tropical, né, da Carmen Miranda, do Brasil como esse grande paraíso onde tudo é belo, tudo é lindo, mas você tem a favela.
Então, quer dizer, você tinha um cinema que expõe a pobreza, né? E aí, então, essa é a grande característica desses filmes. Mostrar a pobreza, a miséria, a cultura popular, a realidade daqueles indivíduos que até então não eram valorizados, principalmente pela arte cinematográfica, que até essa época era uma arte voltada muito a emular aquilo que existia no cinema norte-americano. Então, por exemplo, você tinha os filmes produzidos no Brasil, via de regra, dos anos 30 até os anos 50, né, os filmes da Atlântida, né, que era a produtora cinematográfica, eram comédias, eram musicais, eram filmes feitos em estúdios, eram os filmes do Oscarito, do Grande Otelo, da própria Carmen Miranda, que eram esses filmes estereotipados, esse samba para gringo, né? Essa ideia do cinema como uma coisa alienante e descolada da realidade, já que inclusive era filmado dentro de estúdio, né? Então você tem uma revolução no cinema novo. Inclusive, se você quer saber mais aí sobre cinema novo, eu vou... Bota aí nos comentários que eu estou pensando em fazer uns vídeos só sobre cinema, que é um grande vício da minha vida. Né, especialmente cinema brasileiro. Gosto muito. Então, vamos lá. Considerando outras manifestações culturais de oposição, ou seja, não vale filme dos Trapalhões aqui, que é um filme alienado, né? Não vale marchinha exaltando a ditadura militar, porque não é de oposição. Indique uma corrida no campo da música. Galera, no campo da música a gente pode falar das músicas de protesto, né? Por exemplo, nos festivais da canção, né? As músicas do Chico Buarque, as músicas do Caetano Veloso, do Geraldo Vandré, esse tipo de música de contestação mesmo, explícita. E aqui cabe dizer que nos últimos anos os exames vestibulares têm se dedicado muito a fazer menções ao disco coletivo Tropicália, né? O disco de 68, o disco fundamental da cultura brasileira. Se você não conhece, ouça, né? Que é um disco que junta Caetano Veloso, Gilberto Gil, Mutantes, tá? Outros que acabaram não sendo tão... Tom Zé, esses caras ali né, dessa coisa nova, estão todos envoltos nisso, nesses movimentos, que é um movimento de uma nova música popular brasileira, que rompe bastante, por exemplo, com a Jovem Guarda, que era a música do Roberto Carlos da época, que era alienada, rompe com a Bossa Nova, que era uma música elitista, mas que também emulava, né, as influências ali do jazz, né, era uma música que agradava inclusive muito o ouvido estrangeiro, né, e aí você vem com uma coisa que era disruptiva de comportamentos, né, então era para falar disso. E no campo do teatro a gente pode falar do Teatro Oficina, do Zé Celso Martinez, que era um teatro de experimentação, era um teatro que buscava, por exemplo, causar incômodo no espectador, né? Trazer temáticas ali que provocassem reflexão, provocassem o pensar. Então, aqui era uma questão bastante aberta e que precisava ser um profundo conhecedor desses elementos? Na verdade, não. Eu duvido que você nunca tenha ouvido falar de música de protesto do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, do Chico Buarque, do Teatro Oficina e desses filmes do cinema novo, mesmo que superficialmente você já ouviu falar, né? Então, era para fazer isso, não era para fazer uma resenha como eu acabei fazendo aqui, porque eu me empolguei um pouco, mas era essa a ideia. E aqui, a última questão, que é também uma questão maravilhosa, inclusive uma questão que hoje mostraria uma atualidade incrível, né? O texto e a foto mostram faces da luta pelos direitos civis dos negros durante a década de 1960. É preciso que toda a raça negra se transforme num exército negro. Só assim poderemos marchar sobre este país, porque sobre este poder racista, e dizer a este governo safado, aspas, mãos ao alto, bando de safados, isso é um assalto. Viemos retomar aquilo que nos pertence. Né? Então, declaração aí contundente, né? E depois a foto das Olimpíadas do México, né, em que os dois atletas americanos que foram medalhistas fazem o símbolo dos Panteras Negras, né? Um com a mão esquerda, outro com a mão direita, usando a luva preta. Isso é um símbolo
que hoje está muito associado ao movimento Black Lives Matter, né? Inclusive na Fórmula 1, Lewis Hamilton faz esse gesto repetidas vezes, né? Nas cerimônias, né? Ele começou a encampar isso por ser o único atleta, o único piloto, né? Alguns não gostam que chamem de atleta, mas é um esporte, né? O único piloto negro da Fórmula 1, né? E que teve essa consciência de usar a fama dele para dar ar, né, para dar voz a esse movimento num esporte que sempre foi considerado extremamente elitista, extremamente eurocêntrico, né? Mas é um esporte que atinge uma massa de telespectadores, então é uma mensagem importante, né? Bob Seeley, ator da frase acima, foi um dos líderes dos Panteras Negras, né? Os atletas John Carlos e Tommy Smith, na foto com os braços levantados, tornaram-se famosos por seu protesto durante a cerimônia de premiação das provas dos 200 metros da Olimpíada de 68. Caracteriza a condição dos negros norte-americanos na década de 60 e cite duas estratégias de luta do movimento negro nos Estados Unidos no mesmo período. Bom, vamos lá. Condição dos negros na década de 1960. Eram privados de direitos civis. O que isso significa? Em vários estados americanos, sobretudo nos estados do sul, mas não somente, haviam leis que possibilitavam a discriminação racial, principalmente em locais públicos, transporte público, instituições escolares, ou seja, você tinha um sistema legal de separação por características raciais. Inclusive, em vários estados, os negros eram proibidos de exercer determinadas profissões, viver em determinados lugares, né, exercer direitos de igualdade com os outros cidadãos, casamentos interraciais eram proibidos, e isso também tinha impacto nas questões políticas, porque em vários estados você criava mecanismos que acabavam privando os negros do exercício do voto. Além disso, você tinha toda uma institucionalidade dessas leis e um reflexo disso, por exemplo, no sistema judiciário, né? Os negros eram muito mais passíveis de punições por crimes do que os brancos, já que certos comportamentos eram admissíveis a um homem branco e penalizáveis em um homem negro. Então, óbvio que isso reflete, por exemplo, nessa percepção de que, mas existem mais homens negros nas cadeias do que os homens brancos. Isso então quer dizer que eles são mais propensos ao crime. Não! Isso quer dizer que existe um sistema jurídico, judicial, que pune o negro por atos que seriam considerados completamente aceitáveis num homem branco. Você cria dois sistemas de legislação paralelo, um para negros e um para branco. E obviamente que o resultado disso é um maior índice de punição sobre homens negros. Então você tinha ali um sistema de segregação absurdo nos Estados Unidos, né? O que explica a manutenção até hoje de elementos raciais profundos nos Estados Unidos. Galera, a gente não pode esquecer que a década de 60 está logo ali. A geração que hoje tem 70 anos, né, 70 e poucos anos, era adolescente nessa época. Ou seja, foi criado num ambiente, foi criado num mundo em que impedir um negro de entrar numa biblioteca, numa escola, num restaurante, sentar num banco de ônibus, era normal, o cara foi educado assim. Então é óbvio que tem que fazer um efeito de desconstrução enorme, não só nas regras da sociedade, mas nos indivíduos. Isso leva tempo, infelizmente leva tempo. Então a gente tem que pensar sobre esse elemento, inclusive fazer aquela boa e velha comparação com o Brasil, né? No Brasil nós nunca tivemos realmente uma legislação desse tipo, de segregação, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos nossos próprios mecanismos de institucionalização do racismo, né? O nosso racismo ele é velado, ele não está escrito numa lei, mas ele é praticado dentro de várias instituições, ele é difundido na sociedade por meio de piadas, por meio de estereótipos, né? Por meio de uma série de mecanismos culturais e no fim acaba tendo um impacto na realidade muito semelhante ao dos Estados Unidos, né? Tanto que sempre que existe uma tensão racial no Brasil ou nos Estados Unidos, o paralelo entre as duas sociedades é inevitável, né? A forma como a gente lida com isso.
e 2 estratégias do movimento negro nos Estados Unidos. Bom, primeiro, os Panteras Negras partiam para a ideia do enfrentamento, tá? Então, os Panteras Negras, eles partiam da ideia do Black Power, né, o poder negro. Os negros deveriam se organizar e reivindicar, e inclusive usar de ações violentas contra uma sociedade, contra uma instituição que era racista. Óbvio que a gente tem que compreender esse tipo de pensamento dos Panteras Negras no seu contexto, galera. Vamos parar para pensar. Se você vivesse em uma sociedade que te oprime e que é extremamente agressiva contra você, a gente está falando de violência extrema, de grupos como o Ku Klux Klan, uma polícia, um sistema judiciário que era claramente preconceituoso. E que não haviam, por exemplo, espaços democráticos para você falar das questões raciais. Eu não posso cobrar do Pantera Negra, por exemplo, mas por que eles não tentavam fazer isso por vias democráticas? Porque não dava. Não existe essa possibilidade. Eu não posso esperar que alguém siga uma regra que não está posta para ele. Então, assim, os Panteras Negras cometeram violências, cometeram, mas isso tem que ser refletido no contexto em que esses caras viviam. Hoje, a solução é diferente da solução que se dava na década de 60. Por quê? Porque a sociedade não é a mesma. Então, uma das possibilidades era essa. Já outra que o pessoal prefere exaltar, obviamente, é a ideia do Martin Luther King, né? Que defendia a não violência, defendia o diálogo, né, com os brancos, até porque não eram todos os brancos americanos na década de 60 que eram insensíveis à questão dos negros. A gente tem que compreender, inclusive, que as mudanças legais que ocorreram nos Estados Unidos, colocando fim a essas políticas de apartheid, foram feitas em um congresso, né, em um senado americano, quer dizer, uma estrutura de Estado que não era majoritariamente negra, mas que passou a ter um olhar para essa questão e ver como um absurdo, né, você segregar parte da sua população em termos tão violentos. Então, o Martin Luther King partia para o diálogo com essa parcela da população que, embora branca, considerava aquele modelo racial dos Estados Unidos um absurdo, um anacronismo. Então você tem essas duas perspectivas, né? Nos últimos anos tem tido bastante releituras, né, sobre esse período dos Panteras Negras, né? Nós temos lá o filme do Spike Lee, o Infiltrado na Clã, né, que mostra essa coisa do movimento negro americano e como a Ku Klux Klan se coloca contra. E no último Oscar agora temos lá, né, Judas e o Messias Negro, né, que mostra um homem infiltrado aí no grupo dos Panteras Negras, né, um agente do FBI infiltrado ali para obter informações, porque o governo americano considerava os Panteras Negras um grupo terrorista, coisa que não considerou a Ku Klux Klan. Então, olha como a questão racial era instituída, né? Você pune e persegue lideranças de um movimento negro que reage à violência de um movimento branco, armado, violento, envolvido em vários casos de linchamento, estupro, morte, incêndio de casas de famílias negras, né? Castração de negros. A Ku Klux Klan protagonizou esse tipo de absurdo e você praticamente não tem nenhum tipo de investigação séria e punições em larga escala para os envolvidos nesse tipo de coisa. Então você vê também como, né, o governo americano é, em parte, grande responsável, né, por esse tipo de coisa e como as estruturas são difíceis de mudar. Tá? Mas aí fica uma dica, porque essa questão racial, essa questão dessas tensões e de como isso ainda se manifesta na sociedade é um tema muito importante. Não estou dizendo aqui que vai cair, não estou fazendo previsões sobre vai cair no próximo vestibular, mas é um tema muito recorrente e em várias provas a gente ainda vai ver muitas menções a esses movimentos contemporâneos como Black Lives Matter. Tá? Então, pessoal, isso aqui foi a resolução
do vestibular 2016, segunda fase da Unesp, tá? Vamos fazer depois resoluções aí dos próximos vestibulares, então marca aí o seu joinha, assina o canal, né, se inscreve e ativa a notificação para o próximo vídeo você ficar sabendo. E se você tem alguma outra dúvida, alguma outra questão, coloca aí nos comentários, tá bom? Então, um abraço, boas provas!